Vamos falar sobre It, capítulo 2, mais uma vez, só que agora vamos comentar sobre as diferenças entre o livro e o filme, porque são muitas. E obviamente que esse vídeo vai ter spoilers, né? Porque, claro, se você ainda não viu o filme e você quer ter essa experiência, não veja aqui, vá lá e volte depois. Mas se você já conhece a história do livro e não tá se preocupando tanto, pode ficar que a gente vai dizer aí o que é que tá diferente. Na verdade tem spoiler do filme e do livro também. Então, se liga. Se você quer ler o livro e não sabe de nada, então também não veja esse vídeo. Fique aqui por sua conta e risco, ok? Vamos entrar na lista agora. Tem se falado sobre uma suposta cena aí que o Stephen King ele escreveu apenas pro filme, né, pro segundo filme, mas na verdade isso foi um erro de interpretação aí de uma entrevista que foi feita com o diretor Andy Muschietti. Então o que aconteceu é que ele tava falando e a pessoa, Stephen King escreveu uma nova cena, hein? Caramba, que revolucionária. E o que aconteceu, na verdade, é que o Stephen King ele estava, sim, envolvido na produção segunda, no sentido de que o diretor deu o roteiro pra ele e o Stephen King disse, olha, vou fazer umas observações aqui, não porque eu quero que você mude algo, mas eu queria muito que tivesse umas coisas que tem no livro já. Então não foi nada inédito, né? Nada, zero inédito. Algo que ele queria bastante era a estátua do Paul Bunyan, né? Perseguindo o Rich lá, essa cena ficou no filme, e ele queria outra cena também que era muito mais cara, que não deu pra fazer. Stephen King, né, cara? Só que teve uma pessoa, na verdade duas pessoas, que de fato fizeram uma nova cena que não existe no livro. Acontece que o James McAvoy, que interpretou o Bill adulto, e o diretor, né, Andy Muschietti, eles estavam lá na night, bebendo tequila, e pensaram, acho que seria uma boa ideia colocar o Bill numa sala de espelhos, lá no festival, e fazer ele lidar com a própria culpa ali. Ousado. Cena difícil de ser filmada, mas a gente sabe que as melhores ideias acontecem assim. Num bar quando você não está esperando. Bebendo tequila. É isso, né? Eu acho que deu muito certo. Outra coisa que ficou bem diferente é que existe uma mudança muito grande da época que se passa a parte das crianças no filme e no livro. No livro, ela representa a infância do Stephen King, então ela se passa ali nos anos 50. E no filme, ela representa a infância do diretor, do Andy Muschietti, e se passa nos anos 80. Sem falar que, assim, é mais barato. É mais barato. Você tá fazendo filme, você quer economizar. Claro, quando a gente tava lá no primeiro filme, era praticamente só as crianças, tinha todo o fator anos 80. Aí o pessoal fica questionando, será porque voltou a moda aí? E assim, pode ser que sim, né? Mas juntou o fato de que a infância do Muschietti foi realmente nos anos 80. E se a gente traz agora pro capítulo 2, que eles têm que fazer a versão adulta, e em vez de recriar novamente outra época, eles só ficam aqui na época contemporânea. Exatamente. É perfeito. Se você tá nos anos 50 e você tem que construir todo o cenário, rever todo o figurino pra fazer a galera se encontrar ali 27 anos depois, por que não só deixar tudo pra lá? É bem mais tarde. Inclusive, algumas pessoas, Bill Hader, ele veio com a roupa que ele já tava lá. Eu tenho certeza absoluta. Ele apareceu pra filmar e disseram assim, figurino. Tá ele ótimo. Veio de Barry, ele tava lá em Barry. Não, tá ótimo, pode vir. Entra aí, senta aí, vai fazer a cena agora. Ele, ok. Em It, capítulo 2, a gente conhece brevemente ali os cônjuges de Bill e Bev, né? A gente vê a esposa lá do Bill, a Audra, que é uma atriz que está fazendo lá o filme no livro dele, né? Baseado no livro dele. E que diz lá pra ele que o final não é muito bom mesmo, não. Aí ele... ele fica muito bolado. Ele fica muito mal. Mas basicamente essa é a única cena que a gente vê dela. E também a gente vê o marido da Bev, que é o Tom, né? O marido abusivo que a gente vê naquela cena absurda, que ele basicamente espanca ela lá e ela, pra fugir também, bate nele e vai-se embora. Aquilo é o único momento que a gente vê ele no filme, né? Mas no livro, os dois personagens têm um papel maior, né? Eles acabam indo atrás dos dois lá em Derry. Eles vão, tipo, a Audrey, ela fica preocupada, tipo, cara, sumiu. O que é isso? O Bill foi embora pra essa cidade aleatória e eu não faço ideia. Que é uma coisa que faz sentido até no filme, né? Porque a galera fica assim, olha, a gente tá filmando aqui, precisa do final do roteiro e tal. Aí o Bill some, passa, fica de boas. Sei lá quanto tempo em Derry pra derrotar um palhaço e ninguém diz nada, sabe? E no livro, o marido da Bev, o Tom, né, ele ficou nessa briga que também rola no livro, ele ficou, tipo, muito machucado, e aí ele fica com muita raiva e vai atrás dela também, pra trazer ela de volta, né, pra meio que trazer ela de volta e voltar a controlar ela como sempre. Sim. E aí eles vão pra lá, eles têm toda uma história de, tipo, o Tom, ele
é possuído, assim, pelo... Ele é controlado pelo Pennywise. E ele sequestra a Audrey, sequestra a mulher do Bill e leva ela lá pro... Entrega ela como tributo, assim, ó. Exatamente. E os dois acabam vendo as deadlines, né? Aquelas luzes que deixam você hipnotizado. Só que aí o Tom acaba morrendo porque ele não é forte o suficiente pra lidar com aquilo. Vai tarde, né? E a Audrey, ela fica lá no estado meio de coma, assim. Mas ela vai dar tudo certo com ela, pô. Hippie, aí eu já boto na edição ela assim, ó. Porque hippie é a participação deles dois no filme. Ah, tá. Que foi inútil. Será que eles foram casted e aí eles leram o livro? Cara, eles ficaram, cara, meu massa. Deus, eu vou me preparar no espelho pra essa cena. E não teve. E acabou Caraca, que pesado. Uma diferença ainda no primeiro filme, mas que reflete aqui no segundo, é que no livro o Stanley que propõe o pacto de sangue. O Bill, na verdade, só sugere que todo mundo tem que jurar que eles vão voltar pra Derry se a coisa voltar também. Quando eles estavam lá com essa coisa de cortar a palma da mão, né, e fazer esse pacto de sangue, aí o Stan virou pro Bill e fez uma piada, que ninguém faz piada com isso, não é legal. Porque o Stanley, ele é meio estranho. O Stanley é estranho, mas ele assim, faz uma piada assim, eu vou cortar os pulsos ao invés de cortar as palmas das mãos. E aí o Bill fica tipo... Será que ele tá brincando? Será que ele não é amada? Que é isso? E é meio tenso, né? Então, mas essa cena acaba sendo um eco ali com o que a gente vê depois que o Stanley adulto acaba realmente cometendo suicídio. Ele corta os pulsos. E no livro, ele só escreve em sangue, et, na parede. Que é bem menos... Cara, ainda bem que no filme não foi exatamente assim, porque pelo menos tem toda aquela carta que ele escreveu, que ficou tipo, a mensagem do Stanley pra todos os perdedores lá. O que foi bem melhor, na minha opinião, do que só deixar a morte dele muito trágica. Eu não sei, porque a morte dele deveria ser trágica mesmo. Cara, ele se suicidou pra não enfrentar a coisa. Mas eu acho que ela já é trágica sem ele ter, tipo, feito uma mensagem em vez dele morrer assim, de uma forma mais pacífica, entre aspas, que eu digo, sabe? Porque aquilo é muito forte pros perdedores, mas ainda assim, quando a gente tem essa diferença no filme, né, que no filme tem essa mensagem final da carta, é como se eles estivessem de fato fechando aquele ciclo ali. E eles tentaram deixar mais poético. Sim, com certeza. Fizeram uma coisa mais poética, mais leve, colocaram ele mais como parte do grupo, que é uma coisa que não acontece no livro, não tem carta, não tem aquela coisa ali, aquela lição e tal, de moral e amizade, não tem isso. Ele só desiste. Aliás, antes de falar a outra diferença entre o livro e o filme, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal. A gente sempre fala sobre It, a coisa, a gente fala também sobre vários outros filmes. Tem vídeo novo sempre e, sinceramente, a gente é muito massa. Então, se inscreve aqui, aperta o sininho pra receber as notificações e já vai deixando o like nesse vídeo, porque muitas vezes você esquece ali no final, tá? Então vamos pra frente. Gente, é o seguinte, senta que lá vem a história, porque a gente vai começar a falar de coisas bem bizarras que tem no livro aqui, tá? No livro, as crianças, especificamente o Rich e o Mike, eles consomem alguma coisa ali. Eles fumam umas coisas diferenciadas. Que tem o poder de dar visões, né? Pra você basicamente entender o que está acontecendo. Eles estavam, tipo, naquela confusão. Tem assassinatos ocorrendo, vamos aqui ter essas visões pra gente entender o que é essa coisa. Faz sentido? Não sei. Mas é o que rola. E aí, quando eles têm essa alucinação, essa visão, na verdade, eles veem que a coisa, na verdade, veio do espaço. Veio do espaço, caiu lá na Terra e antes não era pré-histórica, tipo, não tinha nada lá. E aí ficou lá. Esperou de boas. Esperou de boas até ter a criação de Derry, até ter gente indo pra lá pra que ela finalmente pudesse começar o reino dela ali. Comer as pessoas, se alimentar. Né? Se alimentar, exatamente. Coitado, né? Aí, depois de um tempo, no livro, tem uma parte que é narrativa, vai pro ponto de vista da própria coisa. Que explica lá a situação dela. Eu vim do Macroverso aí, eu sou Macroverso é a palavra, certo? Macroverso. Eu sou uma criatura muito poderosa e ela explica que não, porque é basicamente como se ela estivesse numa entrevista, se liga. Por que você se alimenta de crianças? É porque é uma carne temperada com medo, né? Que é uma coisa que pra ele é deliciosa. E é bem mais fácil de amedrontar crianças do que adultos, né? Então tem isso de eles tentar... É isso, aí acaba a entrevista. Acaba a entrevista com a coisa e volta para a narrativa normal. Bem interessante isso, né? Eu vou dizer uma coisa. Se tivessem me entrevistando, querendo saber de onde é que eu venho, eu também ia dizer, eu sou muito poderosa e tal. E eu nem sou, na real.
Então, assim, não confio. Ó, eu vou dizer uma coisa. O Andy Muschietti, ele tá devendo a gente ainda alguma coisa. Porque ele disse lá no primeiro filme que a gente ia ter toda uma cena mostrando a origem ali. Na verdade, não da coisa, mas do Pennywise, do palhaço, né? Sim. E a gente ficou tipo, você acha que foi o suficiente esses 2 segundos de cena? E naquela parte da casa da Bev tem aqueles 2 segundos de cena ali. Que, em tese, seria essa cena que ele falou que teria. Mas no original era, tipo, uma cena maior e tal. Eu fiquei, poxa. Pode ser que tenha nos extras, sei lá. Esses extras aí, não sei não. Pode ser. Ok, como a gente avisou aqui pra vocês, esse território, ele é bem sem noção. Então, segura aí. É o seguinte. Eles, ainda criança, acabam descobrindo como matar a coisa. O que acontece é que o Bill encontra a Maturin, que é uma tartaruga que criou o universo quando ela vomitou. Quase um clichê de Hollywood. Muito normal. E a Maturin, essa tartaruga, explica pro Bill que existe esse ritual que chama ritual de Chud, que eles precisam fazer isso aí pra conseguir destruir a coisa. Aí beleza, já descobriu como é que vai. Então vamos lutar, né? Nessa batalha de vontades, que eles chamam aí batalha de vontades, eles estão nesse plano. No sentido de ser uma batalha de forças de vontade, né? Não é de vontade. Não é batalha física. Que, sim, tipo, eles tipo estão mental, lá, psicológica. Eles estão lá fisicamente, eles estão lá. É tipo terror, quando diz assim, não é terror, é terror psicológico. E aí, porque como eles não conseguem derrotar ela fisicamente, tipo, ela se transforma lá naquela aranha, né, que a gente vê, eles não conseguem, não tem como derrotar ela. E tipo, aí o Bill fica, não, então eu vou lá pro Macroverse, vou lutar contra a coisa lá. Nisso que ele tá lá nessa batalha psíquica, ele fica falando o mantra dele pra ele não gaguejar. Qual é o mantra dele, Catiuxa? O mantra dele é, ele soca postes de um montão e insiste que vê assombração. Em inglês parece um trava-língua ainda maior. É, bem maior. E isso no primeiro filme, se a gente for perceber, quem fala isso é na verdade o Pennywise, que ele tá sendo derrotado lá, ele tá tipo indo embora pro esgoto, aí ele fica falando isso, meio que uma referência, obviamente, pra essa cena no livro, né? O que ele fala isso aí é porque ele quer conseguir falar essa frase inteira sem gaguejar, porque ele tem esse problema de gagueira, como vocês devem lembrar. E nisso dá certo, o Bill, ele consegue, na verdade, mandar ela embora, não é que, assim, ela é destruída, todos eles, inclusive os perdedores, ficam, cara, eu acho que a gente não matou ela, não. Tem essa sensação de que não deu tão certo. Não deu tão certo, mas tudo bem. E é por isso que eles vão fazer aquele pacto, né? Porque, a gente vai aguardar aqui 27 anos. Eu acho que não deu certo, mas por enquanto tá tudo bem. Então a gente volta de novo quando der errado de novo. Que bom, né? Assim, que preparados. Isso é o cúmulo da procrastinação, pessoas de Derry. Isso tudo é pra dizer que no primeiro filme não teve esse ritual de Chud. Não, ninguém nem citou ritual de Chud. Não existe. As crianças basicamente derrotaram o Pennywise e, tipo, humilhando ele, diminuindo, né? como eles falam. Desacreditando ele, dizendo, olha, a gente não tem mais medo, então você não é forte, mas porque a gente já perdeu o medo de você. Exatamente. Então, só que agora no segundo filme, o Mike, né, traz que estudou lá, que encontrou o ritual de Chud, que tem que fazer todo esse negócio. E aí eles vão fazer todo esse negócio. Ele tá parecendo tipo um curandeiro meio louco, né? Assim, galera, eu fui lá e os índios, eles me explicaram. Aí você fica tipo, Mike, eu não sei se você tá bem, né? Todo mundo fica, cara, Mike, acho que não é exatamente isso. Mas vamos acreditar, porque ele tem artefatos e tal, então deve ser real. Exatamente. No livro, Bill vai novamente lá, não, agora eu vou de novo derrotar esse negócio de uma vez por todas. Só que ele é adulto. E a imaginação de um adulto não é tão boa quanto a de uma criança. Mesmo quando você é um escritor, ela não funciona tão bem assim. Principalmente quando você é um escritor que não consegue fazer fins muito bons, eu acho que esse que é o problema. E aí o Ed, que tá lá no plano físico, ele não tá lá no plano astral. Ele não está no macroverso. Ele está no plano físico, ele vai lá. Tentem acompanhar. Então o Ed pega a bombinha de asma, ele imagina que é ácido e joga lá na coisa. Aí a coisa já fica meio balançada ali, mas infelizmente ela morde o braço dele e é exatamente quando ele morre, ele sangra até morrer. Você não acha que seria melhor só não existir esse ritual de Chud no segundo, já que não tem no primeiro? Cara, eu acho que sim, porque ficou um pouco complicado, mas eu entendo que eles colocaram várias outras coisas nesse segundo filme que não tinha no primeiro, como homenagens ao livro. E a Maturin, ela novamente ela não apareceu assim, ainda bem, mas teve outra referência a uma tartaruga, novamente a tartaruga apareceu em formato ali de um negocinho na estante. Agora falando sobre o Bill e a Bev, que são esse casal aí do primeiro filme, eles têm toda aquela química, aquele primeiro beijo e tal.
Enfim. Nesse filme, o Bill e a Bev também têm uma cena de beijo, eles já adultos. Só que aí eles percebem que, cara, a química não tá mais aqui, não vai rolar. Mas no livro, o que acontece é que eles têm uma noite de amor, uma noite caliente juntos. E aqui não acontece isso. E deve ser bem pior, né? Porque se é pra você desistir, é melhor você desistir lá no beijo. Então, mas... Lá, antes de subir pro quarto. É porque você tem que pensar que eles estavam, tipo, a gente vai enfrentar a coisa. Então, assim, não A tem gente vai morrer amanhã. então... Como vai meio Arya Stark, né? Eu vou morrer amanhã, eu quero pelo menos saber o que tem aqui pra mim. Basicamente isso. Exatamente. Mas no livro, o Bill consegue recuperar a Audra, que é a esposa dele, e aí ele leva ela pra passear na Silver, que é a bicicleta dele, que tem um destaque bem grande aqui nesse segundo filme, e ele grita, ai, ô, Silver, e é muito fofo. Eu amei que eles colocaram esse filme. Tivemos pequenas mudanças aí em relação a 2 personagens do livro pro filme. No filme, o Ed, ele se tornou um analista de risco, né? Sendo que no livro, na verdade, ele só é dono de uma companhia de limusine, de aluguel de limusine. Que com certeza ele também analisa risco, porque ele olha se essa pessoa que ela tem a responsabilidade pra alugar essa limusine, olha e diz assim, não vou alugar. E isso é analisar risco. É, totalmente. E o Rich, no filme, ele acaba sendo um comediante, né? Assim como o próprio Bill Hader, ele faz stand-up. Sendo que no livro ele era um DJ, assim, que, tipo, tinha um programa no rádio, fazia vozes diferentes e tal. Ele era, tipo, uma pessoa que fazia coisas engraçadas no rádio. Ele era... Pra quem conhece, ele era tipo Moção. Entendeu? Não sei se essa é uma boa comparação. Vamos seguir. Agora, um dos grandes momentos do filme é ali no final, quando a gente vê o Rich aceitando mais o que eles citam como se fosse o grande segredo dele, né? Isso aqui, no livro, acontece de um jeito bem diferente, porque o Rich, no livro, ele não é homossexual. E aí, essa foi uma decisão que foi tomada entre o Bill Hader e o diretor, o Andy Muschietti. Eles resolveram colocar isso aqui, até pra fazer uma ponte com aquela primeira cena do filme que existe aquele assassinato brutal, né, do Adrian Mellon. E que é uma cena muito forte e mostra muito bem pra gente por que o Rich tinha tanto medo, assim, desse segredo. Por que ele não tinha a confiança de falar quem ele era, de falar o que ele sentia, porque Derry é uma cidade que, assim, não é conhecida pela sua tolerância. É, e o Pennywise justamente tratava com esse medo dele, porque meio que mostrando assim, cara, se tu dizer pra todo mundo isso, olha só o que vai acontecer contigo, olha o que a cidade vai fazer contigo. Então isso acabou sendo o segredo dele até aquele momento que a gente vê no filme. Então foi uma adição aí ao filme que eu achei muito bacana. E a última grande diferença, que eu sinceramente prefiro não entrar em tantos detalhes por conta de desconforto mesmo, é que no livro acontece uma grande orgia infantil. E a Bev tem essa ideia de que eles todos deveriam fazer sexo com ela. É, porque eles estão presos ali, isso, né? Isso logo depois de derrotarem o Pennywise justamente pela primeira vez. Eles derrotam o Pennywise pela primeira vez e eles ficam presos aí no esgoto, né? Então eles não conseguem achar o caminho, eles ficam, tipo, muito confusos, tipo, desesperados, como uma reação daquilo. E aí a Bev, ela tem essa ideia, né? Então, no livro, é meio que... O King muitas vezes até já teve que explicar, né? Porque é uma cena bem controversa. Então, ele já falou que isso representava, na verdade, o crescimento, né? A passagem deles como crianças para adultos e tal. Meio que essa passagem... Que, assim, os produtores do filme, o diretor, o roteirista, sempre falaram que essa cena nunca ia existir. Nem a primeira parte. Assim, gente, vamos fazer isso aqui. Mas essa cena, a gente não coloca. Não vai rolar. Tá? Aí todo mundo, com certeza, achava que isso já estaria entendido entre nós. É isso. Essas foram as diferenças aí entre It capítulo 2 e o livro de Stephen King, né? Eu fico, assim, curiosa pra saber se vai rolar esse supercut que o Muschietti tá falando há muito tempo. Que, eu vou juntar o primeiro filme com o segundo filme. Vai ser um corte gigante, vai representar muito bem aí o livro do King. Não sei. Será? Eu me pergunto. Mas se forem fazer isso aí e não colocarem uma cena extra da Maturin, eu ficarei magoada. Diga aí nos comentários se você quer ver a cena da Maturin, porque isso é muito importante. E tá bom, é isso, porque a gente falou da Maturin e a Maturin representa tudo. Tudo. Ela vomitou tudo. Ela vomitou, inclusive, esse vídeo aqui. Pela Maturin. Exatamente. E se você gostou desse vômito específico da Maturin, não esquece de jogar o like e a gente se vê na próxima. Tchau. Tô que nem o Ed.